Hoje eu vou contar para vocês uma história bastante emocionante para mim. Uma experiência muito grande e que eu nunca esqueci. Na primeira vez que eu tive a oportunidade de ir à Europa, com os meus 21 anos, nós visitamos um local muito famoso na Espanha, chamado Valle, como eles falam, Valle de los Caídos. E eu não conhecia, entrei e me impressionei. De todas as igrejas, porque quando você viaja pela Europa, dá-lhe igreja, é igreja para tudo quanto é canto, 2, 3 em cada cidade, que no final você não lembra de nada. Eu, depois de 9 países, eu me lembro acho que de 3 ou 4 igrejas. O exterior, porque o interior não lembro mais nada. Eu lembro de Chartres, na França, eu lembro de Notre-Dame, em Paris, eu lembro da Sagrada Família, em Barcelona, pelo diferente que ela é e tudo, mas dentro não lembro nada. Entretanto, essa igreja me marcou desde a primeira vez que eu fui. É uma igreja escavada dentro de uma pedreira. A pedreira, lá no alto, tem o cume e uma cruz enorme, de 150 metros de altura, em que você, a mais de 100 quilômetros de distância, você descortina a cruz do Valle de los Caídos. A igreja propriamente dita, ela é um grande túnel. Você entra por esse túnel, não é túnel, é uma entrada abobadada, assim, comprida, longa, sem santos nas laterais, só com tapeçarias. Mas eu me lembro daquele caminho longo até nós chegarmos à igreja propriamente dita, ao altar. Lá dentro tinha os bancos e a mesa, né, do altar e um crucifixo gigantesco, impressionante e lindo. A nossa guia, na ocasião, disse que durante o ofertório, nas missas, toda a igreja se escurece e sobre aquele Cristo vem uma luz lá do alto e que fica muito bonito. E eu fiquei imaginando aquilo, isso nunca saiu da minha cabeça. E outro detalhe, esse altar é exatamente na cúpula da igreja. E lá no alto fica a tal da cruz. Disse ela, e isso eu nunca confirmei nem comprovei, que de lá de cima, quem estiver na cruz, porque você pode subir, escuta o sermão do padre aqui embaixo, por uma questão de acústica. Não imagino que seja nenhum equipamento de som, eu acho que é acústica mesmo. Então, eu vi, a igreja me impressionou por essa imponência dela, e saímos, foi quando eu reparei que no portal de entrada desse túnel tem uma Pietà lindíssima, a imagem de Nossa Senhora segurando Jesus morto, maravilhosa. Tempo passou. Um dia, meu marido teve que fazer uma reunião nos Estados Unidos, na sede da empresa, na sede americana da empresa, perto de Nova York. E a nossa passagem, Rio-Nova York-Rio, pela Panam, nos deu de brinde uma viagem à Europa, de brinde. Naquela época era assim. Então, Rio-Nova York se transformaria em Rio-Nova York-Madrid ou Roma, o que a gente escolhesse. Londres. Eu, na mesma hora, comecei a programar uma sonhada viagem por Portugal. Mas Panam não viajava para Lisboa, então nós tínhamos que ir para Madrid. E de Madrid, então, seguir para Portugal, e nós fizemos o nosso passeio. Enquanto em Madrid, era a primeira vez de Paulo, na Espanha, eu disse, você não pode deixar de conhecer
Toledo, El Escorial e o Valle de los Caídos. Fizemos uma excursão de um dia, num domingo. Pegamos um guia muito interessante, um cara muito instruído, assim, muito senhor de si. Ele falava com conhecimento sobre tudo. Os 3 lugares que nós fomos, Toledo, explicou tudo, Escorial, explicou tudo. E terminamos no Valle de los Caídos. Chegamos, descemos, entramos por aquele portal lindo da Pietà, o corredor. Quando nós chegamos lá, na igreja propriamente dita, estava havendo missa, porque era domingo. E na hora que nós chegamos, a luz se apagou e acendeu-se o foco sobre o Cristo. Gente, foi uma coisa tão linda, tão emocionante, que de dentro de mim saiu um soluço inesperado. Foi uma coisa que provocou aquela emoção em mim, porque é um deslumbramento. A beleza daquilo é indescritível. Não tirei foto, nada, porque eu fiquei envolvida naquilo. Até a hora que ele chamou pra gente ir embora, nós não podíamos ficar assistindo a missa toda, foi só uma visita. E nos reunimos lá fora para esperar todo mundo sair, uns estavam rezando, enfim. E ele começou então a falar sobre como aquela igreja foi construída. Então ele contou que foi o generalíssimo Franco, ditador da Espanha, fascista, que por imposição levou os presos políticos, entre outros, mas os presos políticos principalmente foram obrigados a trabalhar na escavação da pedreira, nas explosões, na confecção das pedras para o revestimento. E ali muita gente morreu de maus tratos nas explosões, como consequência de acidentes sérios, má alimentação, teve gente que morreu de fome, enfim. Foi um trabalho compulsório, principalmente para os presos. E ali, a ideia do Franco quanto àquela igreja é que ali fosse o mausoléu dos mortos na Guerra Civil Espanhola. Irmãos contra irmãos, e os dos dois lados, os a favor e os contra qualquer coisa que eu não entendo de guerra, os mortos seriam enterrados ali, os heróis. Ali seria um mausoléu dos heróis. Disse ele que até bem pouco tempo também o Franco estava enterrado lá, para ojeriza da maior parte dos espanhóis. Até que um dia ele foi exumado e tirado de lá, ficando apenas os realmente heróis dessa guerra. Mas então ele contando a história dos acidentes, que foi muito triste, e ele, um espanhol grandão, bonitão, que muito elegantemente vivia com a mão esquerda no bolso, ele tirou a mão esquerda e disse, inclusive eu. Ele tinha perdido a mão esquerda nas explosões, ele tinha uma prótese e usava a luva de couro por cima. Foi a segunda emoção do dia. Teve gente que chorou de emoção, lamentando, e realmente foi impactante isso. Então, o Valle de los Caídos, desde o primeiro momento até o último, ficou guardado na minha memória.